essa entrevista. Deputado, falava-se muito, né, que o presidente Bolsonaro não articulava, não conversava com o Congresso. A gente até já teve algumas conversas sobre isso aqui no programa. Conversa com PT, PSB, PCdoB, PSOL, PSTU, PCO. Era uma conversa improvável, né? Agora que ele se aproxima do Centrão, né, a oposição diz que essa conversa demanda, ou pelo menos mostra, que haverá um toma lá da cá. Né? O que o senhor pode dizer como presidente do PTB dessa aproximação do presidente Bolsonaro com o Centrão? Ele custou a conversar com o Centro Democrático. Eu não vou chamar de Centrão, porque é pejorativo. A esquerda rotula o centro de Centrão para tentar desgastar, porque mensalão, né? Petrolão, Covidão, que o senhor cunhou esse termo, Covidão. Sempre que tem essa projeção sonora de 300%, assim, nesse ditongo oral, crescente, parece palavrão, né? Então, Centrão, parece um coletivo de bandidos. E não é. É o Centro Democrático, né? Porque eu poderia falar que o Petão, o PSDBão, o Demão até pegou o senador, agora também imitou o PT, com dólar na cueca, dinheiro na cueca. Dinheiro sujo duas vezes. Demão, diz que ele teve uma incontinência, borrou na calça, sujou o dinheiro todo. Então, essa é opinião, não é opinião. Opinião não é, mas Centrão é o Centro Democrático. Dá estabilidade a ele. Ele precisa, ameaçado que está por um moleque, que é o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, moleque. E outro moleque, que é o presidente do Senado, o tempo todo jogam na extorsão com ele, deixam caducar medidas provisórias, deixam caducar projetos importantes que são de benefício do povo. Agora o Rodrigo está deixando caducar uma medida para beneficiar a Globo contra as torcidas e os clubes de futebol. Quer dizer, desavergonhado mesmo, sujeito safado, do pior nível. E o pior que o apelido dele na Odebrecht é Botafogo, leva o meu time para essa desgraça. Eu também torço pelo Botafogo. Meu irmão, Nasci em Botafogo, você é irmão no sofrimento. E o apelido dele lá na lista da Odebrecht ainda é Botafogo. Então, ele precisa se aproximar e conversar. E ele precisa de uma rede de proteção para evitar que o Rodrigo, a qualquer momento, faça uma fanfarronada, uma fanfarrice, né? Porque ele é bobo, vaidoso, pimpão da bola. Olha ele! E aí possa querer receber um impeachment contra ele. Então, ele precisa de uma rede, vai botar voto e vai perder. Hoje ele não consegue mais aprovar um pedido de processo contra o presidente da República. O presidente se defendeu. Eu que sou constituinte, me recordo bem dos debates, o Fernando Henrique uma vez disse: nós estamos esvaziando tanto o executivo e dando tanta força ao legislativo e ao judiciário, que nós não estamos dando defesa do Executivo contra investidas do Legislativo e do Judiciário. O Legislativo tem aqui os pedidos de impeachment, e o Executivo tem, e o Judiciário tem a denúncia que afasta o presidente por 6 meses, como um pedido de impeachment, se recebido, afasta o presidente por 6 meses. Então, ele ficou indefeso. Foi a discussão do artigo 142 da Constituição. Foi um debate travado pelo Genuíno, Fernando Henrique, o Bernardo Cabral e um deputado do Belém do Pará, Gerson Pérez, que era um grande constitucionalista paraense, já falecido Gerson Pérez, infelizmente, a respeito do artigo 142, poder garantidor e poder moderador das Forças Armadas, acima dos outros 3 poderes. Do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Está lá nos anais da Constituinte, o Fernando Henrique sustentando que esse poder está acima dos outros 3. É o poder garantidor
e o poder moderador. Eu conheço a opinião do senhor sobre, por exemplo, a questão executivo, legislativo e judiciário. Falávamos sobre isso agora há pouco, antes do programa começar. O senhor lembrou muito bem que o legislativo foi amplamente investigado, podemos citar o próprio Mensalão, o executivo, o idem, no caso do Petrolão, e também tivemos um impeachment relativamente recente da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas, por outro lado, uma CPI o pedido já foi batizado de lava-toga para investigar o judiciário, ela nunca avançou no Senado Federal, no Congresso Nacional. Com toda a sua experiência de parlamentar, desde constituinte aos governos que o senhor acompanhou, PSDB, Collor, PT e por aí vai, por que a CPI para investigar o judiciário não vai avançar? Eu estou dizendo que não avançou. Não avança e não vai avançar no Congresso Nacional. É prerrogativa regimental do presidente do Supremo, o Baturé, o Alcolumbre, do Senado, o Alcolumbre, ele é que faz. Ele que pauta a CPI e preenche as vagas dos senadores. E ele tem 4 processos no Supremo Tribunal Federal de corrupção e lavagem de dinheiro. O presidente Disca, para ele, era o amigo do meu pai, era o Toffoli, que levava mesada, mensalão da Odebrecht. O ex-presidente do Supremo levava mensalão da Odebrecht. Como é que pode isso só no Brasil? Era discar para ele dizer: ô, presidente Baturé, vereadorzão que é metido a senador aí do Amapá, você, se puser na pauta uma CPI, eu boto o teu processo para votar aqui. O procurador pediu 15 anos, tem um aqui que é 15. Você vai sair daí igual Eduardo Cunha, preso em casa, sai da presidência do Senado, é cassado como senador, nunca mais volta. Não bota na pauta o nosso, não, que nós botamos o teu. Então é isso. Interessa ao Supremo ter sempre um rabo sujo, um rabudo, como é o Alcolumbre, ou um Maia, que também tem 4 processos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, porque rabudo não tem independência nem coragem para tomar atitude. Olha ele! Então não tem coragem. Um caso desse, do Narco Aurélio agora, era para abrir rápido uma CPI, hoje, amanhã. Você ouve a voz da rua, é que essa porcaria dessa pandemia está impedindo os movimentos de irem para a rua. Senão você já tinha São Paulo tomada, o Rio estava tomado, fora do Supremo, ia ter que abrir a CPI. É porque nós não podemos, porque tinha que ter. Como é que pode o Narco Aurélio liberar um traficante desse grau de periculosidade? E é o segundo que ele libera em 4 meses. Liberou um no início da pandemia que disse que ele poderia pegar o coronavírus na cadeia. Mandou para casa o cara. Agora liberou o segundo, que também já fugiu, ou para a Bolívia ou para o Paraguai. Tinha que ter. Investigação não tem, porque são rabudos. É rabudo. Daqui a pouquinho a gente continua aqui a nossa conversa com a pergunta da Amanda. Antes, eu tenho um recado para você que acompanha o Opinião no Ar. O nosso presidente está sem partido. Até agora ele não decidiu, tentou criar, não conseguiu ainda, deixou o PSL. O senhor já o convidou para se filiar ao PTB. Essa conversa continua? Continua. E o senhor acha que ele vem para o PTB? Tem muita chance. Eu não quero nada do governo, eu quero o presidente. O que você quer do governo? Quer nomear? Ninguém. O PTB não quer nomear ninguém. Ele quer o presidente da República. Se eu pedir... Já saiu conversa, ministério... Se eu pegar o acessório, eu perco o principal. Tem o objetivo, o escopo, uma diretriz. O que é? Nós queremos o presidente de volta no PTB. Ele já foi do PTB. Foi meu liderado 2 anos na Câmara dos Deputados. É a mesma coisa que ele é hoje. Honrado, sério, simples, humilde, tem caráter, tem palavra, um homem de bem, um homem de Deus, um homem que tem religião. Eu liderava uma bancada de 35 federais, entre eles o Messias Bolsonaro. Aí vinha deputado que me trazia projeto, porque quem despacha com o presidente da Câmara é o líder, eu era o líder.
Então, vamos fazer a pauta da semana, a agenda legislativa. Então, o que tem no PTB que pode ser colocado na ordem do dia para plenário? Então, vi um deputado, ô líder, eu precisava disso aqui, eu vou ler o projeto que o cara está me pedindo para pautar banco. Montadora de veículo, empreiteira, grana. O Bolsonaro não. Quando ele me pediu alguma coisa, o que era? Aposentado, pensionista, bombeiro, polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária federal, polícia penitenciária. É a luta do Bolsonaro. Tinha umas coisas que ele pedia de aumento, dizia, Bolsonaro, eu não vou levar isso, porque é um aumento tão grande que você está pedindo que não vai passar e eu não vou me desgastar podendo pautar um outro projeto. Então, ele sabe na relação comigo que eu dizia para ele, esse dá para levar, porque não onera a folha de pagamento da União. Mas esse outro teu aqui, que cria a obrigação do concurso público e direito a diploma de curso superior para a Polícia Rodoviária Federal ter o mesmo salário da gente, da Polícia Federal, esse eu vou levar para plenário e foi aprovado. Então, o que o Bolsonaro pedia era sempre isso, o velhinho, a velhinha, o policial civil, policial militar, o bombeiro, policial federal, sempre a mesma coisa, os militares da ativa, os militares da reserva. Nunca vi do Bolsonaro um pedido. E por que ele saiu do PTB, Roberto Jefferson? Porque o PTB votou, junto com o PT, uma proposta do Lula, aquela redução salarial na aposentadoria, quem não tinha idade ainda, tinha um negócio que reduzia a aposentadoria, eu esqueço o nome, fator previdenciário. Tem aqui um Espírito Santo de orelha falando para mim. Eu, quando peço, ora, assim, Jesus me inspira, tem... O fator previdenciário, o PTB votou, cometeu esse erro grave naquela época, de votar o fator previdenciário. Aí o Bolsonaro brigou comigo. Por que o Bolsonaro deixou o PTB? Porque o PTB votou a favor do fator previdenciário que reduzia o benefício do aposentando. Então, o Bolsonaro deixou o PTB legitimamente, por uma convicção pessoal dele, porque eu entendo hoje que o direito a assistir a ele não estava com o PTB. Foi uma decisão errada que nós tomamos. Deputado, agora o presidente tem decisões muito mais difíceis a tomar, né? Quando a gente fala que ele se elegeu com aquele discurso da nova política, deixar para trás a velha política, o toma lá da cá, a gente já falou aqui que ele se aproximou de figuras do Centrão, o senhor fala do Rodrigo Maia, mas muitos dos líderes do governo e dessas figuras que ele se aproximou de partidos do Centrão ou do Centro Democrático, como queira, também têm apelidos na lista do Odebrecht, também são investigados da Lava Jato. Esse caso do Chico Rodrigues de ontem é muito emblemático, porque ele é do DEM, mas ele também até ontem era vice-líder do governo no Senado, e uma parte das verbas que ele ganhou, 30 milhões de reais, o dobro da emenda parlamentar impositiva, foi justamente por ser aliado do governo. Tem indicados na FUNASA da Roraima para cuidar lá das reservas indígenas. O que tem de diferente nesse governo em relação aos outros? Esse governo também indicou cargos de segundo e terceiro escalão, aliados do Centrão para esses cargos. Não corre o risco, esse caso de ontem de Chico Rodrigues não serve de alerta? O governo não pode cair exatamente naquele velho fisiologismo dos outros governos? Você está falando de risco, né? Sim, é um alerta, hipótese, né? É um alerta. Não há fato concreto. Não, estou perguntando ao senhor. Você vê, no início do governo do Lula já tinha o mensalão. No governo do presidente, até hoje, não há uma notícia. Você imagina, você que está em casa me vendo aqui, nessa bancada de peso aqui que me entrevista, a Amanda, que eu estou vendo que é mais progressista, mais à esquerda. Não sou progressista, nem à esquerda, eu sou jornalista. Mais à esquerda, mais à esquerda. Vocês imaginem, ela fala por hipótese. Não pode haver... Não poderia Ontem não acontecer. Foi hipótese, olha só, deputado. Ontem foi um caso muito concreto, bastante mas não escatológico. É dinheiro do governo. É dinheiro roubado do governo. Foi dinheiro distribuído para aliados do governo, dinheiro público, pago com os nossos impostos. Emenda parlamentar que ele tem direito pela Constituição. Não são emenda parlamentar, é um dinheiro extra. Uma emenda, ele deve ter feito um acordo espúrio com algum prefeito que repassou dinheiro para ele. Isso aí independe do presidente. Isso é ação do senador. Mas são os novos aliados do presidente. Sim. Na verdade, esse Chico Rodrigues não é nem DEM, novo, é um aliado antigo. É emprestado do DEM.
Do DEM. O presidente deu uma declaração sobre isso e disse que ele tem, DEM, gente, é o DEM. Ele tem responsabilidade. A minha pergunta é muito simples, deputado. O que fazer para não cair no mesmo velho fisiologismo? Porque são as mesmas figuras de sempre. Cada indicado desse... Presta atenção no que eu vou falar a vocês. Isso é vaticínio, é uma previsão, não é? O Silvio me perguntou como é que eu vaticinei o Covidão, eu já falei. O malandro de qualquer partido indicou cargo lá do presidente. Se está preso no dia, porque atrás dele tem a BIM, tem a Federal, o olho em cima, e todo mundo é advertido. O presidente diz, eu indico, eu nomeio, você quer isso, mas avisa o teu pessoal para não fazer gracinha que eu vou botar na chave. E todo mundo sabe que ele vai botar na chave. Ninguém tem dúvida. Ele falou sobre isso ontem, né? Ele tem responsabilidade sobre os ministérios, as estatais e os bancos oficiais. E ele diz isso ao cara, eu sei, porque tem deputado no meu partido que já indicou gente. E ouviu do presidente, ó, a responsabilidade é tua, eu vou botar o teu nome na primeira folha, vou dizer para os jornalistas todos, foi você que indicou, e vou prender o indicado se ele fizer bobagem. Então é diferente daquela época do Lula, que o cara já ia para roubar. Eu preciso financiar o PTB. Então, toma um cargo aqui para financiar o PTB. Eu preciso financiar o MDB. Então, toma um cargo aqui. O cara vai dar 10%, 3%, 4%. O negociador era o Delúbio, era o Marco Valério. Então, quando indicava, já sabia que era para levar dinheiro. O Bolsonaro já diz para o cara de cara, se fizer bobagem, está preso. Da época do governo do Lula, indicava sabendo que era para fazer safadeza. Mas, deputado, o senhor... Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Na operação de ontem a gente tinha a CGU, né, e a Polícia Federal. Amanda. Deputada, a minha pergunta é muito simples. O senhor acha que o Paulo Guedes, até agora ele entregou a reforma da Previdência com a ajuda do Congresso, era uma pauta que já estava em discussão desde o governo Temer, mas ele não conseguiu avançar no resto da pauta, né? Reforma tributária, administrativa, privatizações. A gente vê uma pauta atravancada, obviamente que estamos num contexto de pandemia, mas o Centrão não sei se, até que ponto o Centrão está disposto a embarcar nessa pauta e a defender essa pauta da maneira rigorosa e liberal que o Paulo Guedes preconizou e defendeu durante a campanha. A agenda do PTB é essa. O meu partido vota 100% essa agenda. E os outros? Eu não falo pelos outros. Lá no PTB tem comando, tem liderança. Lá há respeito entre nós. Lá, 100%. Agenda liberal, 100%. E o Rodrigo Maia, que se dizia liberal, está se aproximando da esquerda. Eu estou vendo lá o ACM Neto, que é o presidente do DEM Nacional, o prefeito de Salvador, na Bahia faz o jogo do PT. Então, quem é que... O Rodrigo Maia sempre foi liberal, a pauta? Né? Amanda, quem é que tem atravancado a pauta? É o Centrão ou é o Rodrigão? O Botafogo. O Rodrigo Maia tem uma agenda clara de reforma tributária, reforma administrativa. Por que não bota para fora? Porque precisa haver uma concertação entre os líderes para que eles consigam votar. Não depende só dele a pauta. Ele quer fazer o contraponto ao Paulo Guedes. Ele quer dizer que a reforma dele que é boa, que a do Guedes não é boa. Então, ele com isso, ele impede que o governo tenha a sua própria agenda. Como é que pode? Ou é o contrário, não foi o governo que demorou para mandar a reforma? O presidente não tem uma agenda legislativa. Eu era deputado, eu fui 6 vezes deputado federal, desde o presidente João Figueiredo, um homem honrado, honesto. A gente não escutava a conversa naquela época. Até o Lula, quando eu fui cassado em 2005. 6 mandatos consecutivos de deputado federal no PTB, pelo PTB. Também só tive um partido na minha vida. Eu não fico trocando de camisa. Sou botafoguense. Igual o Lacombe, com todo o sofrimento que a gente tem. Eu choro na estrela solitária, mas não troco de cabeça. Então, o que está vendo lá? Todo presidente teve a sua agenda legislativa. O Rodrigo Maia quer negociar, quer negociar com o presidente a agenda legislativa. Ele impede a agenda econômica. Eu li uma entrevista do Rodrigo, o primeiro-ministro, vocês sabem como é que ele é chamado? Aquele pimpão, aquele vaidoso gordo, aquele bebê chorão, neto de vó,
criado de vó, sabe como é que ele é chamado e fica todo pimpão, todo balufo, todo vaidoso. Olha ele! De primeiro-ministro. Ele foi à Espanha falar desse assunto parlamentar. Ele não repele. Porque eu, se sou ele, presidente de poder, alguém me chamar de primeiro-ministro, eu digo, eu repilo. Não me trate assim, que é uma afronta ao presidente da República. Mas ele incensa. Ele quer competir. É imaturo para aquela função, imaturo. Deputado. Não é um garotão. E ele é hoje o grande empecilho. Eu li na Veja ele dizer que o ministro da Economia do Brasil era mentiroso e irresponsável, só naquele negrito, naquele lead das capas amarelas. Eu falei, o que esse caboclo quer? Naquela semana, o dólar subiu, os contratos internacionais do Brasil, o juro foi maior, porque o presidente da Câmara tentou derrubar o ministro da Economia. Eu peço desculpa, a gente tem que ir para o intervalo rapidinho, tá? Na volta, Silvio Navarro retoma aqui a nossa conversa. Desculpa. Daqui a pouquinho, até já. Infelizmente, a Opinião no Ar está chegando ao fim, então eu de antemão aqui já agradeço ao deputado Roberto Jefferson e já convido o senhor para retornar ao programa, né? Porque nós tivemos uma audiência boa, a gente foi lá de novo. Só tem uma exigência a fazer para retornar. Diga. É encontrar aquele sanduíche que eu encontrei aqui. Hoje é o dia do pão. Pão torradinho, queijo fresquinho, peito de peru fresquinho, um alface crocante. Que maravilha de sanduíche me deram aqui na deputado, o senhor não televisão. quer se despedir com uma música? O senhor gosta de cantar, faz aula de canto? Tem alguma música que expresse esse momento que o senhor gostaria Deixa então, de cantar? se o senhor disser sim, eu já encerro e a gente termina com o senhor cantando. Então eu canto. Então, olha, amanhã, Opinião no Ar de volta. Amanda Klein, obrigado. Silvio Navarro, obrigado. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Volte sempre, por favor. Aleluia, aleluia. Tá fora do tom. É o Senhor poderoso.